Legends of Death número 74, hoje edição Uncut. Programa de hoje, Infector, som randômico e pedido de som. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends, toda semana. Sequência Legends of Death 74, edição Uncut, agenda de shows, golpe devastador, toca 22/4 em Osasco, São Paulo. Sequência Legends of Death 74, edição Uncut, sem cortes hoje. Legends Pocket, né? Hoje edição de estreia dos Pockets, uma temporadinha curta e rápida aí. Só mesmo porque quem bom um aparelho aqui na Legends, né? Então a gente teve que locar esse aparelho e isso gera um custo. Então um programa de 1 hora seria muito custoso. Resolvemos fazer um de meia hora, certo? Mas esse é rápido, logo a gente volta em regime normal. E agora, som randômico. Legends of Death. Legends of Death 74, edição Uncut. Falou aí Sarcoma in Christ, ainda Dominus Shoe e fechou com As the Shadows Fall. Esse foi o som randômico. Já tem pedido de som. E aí galera, aqui quem fala é Gunman, guitarra e vocal da banda Executor. Nosso som rola na Legends of Death. Esmiuçando o que você guarda em casa, sua preferência, seus gostos e o que você se tornou a discussão dele. Colete o Lumin, toda semana. Sequência do Legends of Death 74, edição Uncut. Queria agradecer aí, né, todo mundo que acompanha a Legends aí desde 2016, né, quando a gente entrou no formato Web Radio, né, sempre acompanhando aí, pedindo de som, participando, gravando entrevista com a gente, fazendo um monte de coisa. Agradeço a todos os bangers que acompanham o Legends of Death. Agenda de shows. Necrobiotic toca 20/4 em Jandira, São Paulo. E agora entrevistar a Infector, Death Metal da Baixada Santista, né? Lançou o seu recente e mais novo terceiro trampo, intitulado Metal da Morte, né? O nome aí, aliás, já deixa muito bem claro aí a pegada da banda, né? Como eles mesmos dizem, as letras aí desse álbum não fogem do estilo, né? Nada de death filosófico, essas coisas. Você lembra aí do lendário jornal Notícias Populares do Rio de Janeiro? Então, jornalzinho Banho de Sangue do Rio. É nessa linha que segue a temática desse trampo mais death metal impossível. Infector é Mário Dutra, vocais, Marcelo Loiacono, guitarras, Edu Campos, baixo e Paulo Mariz, bateria. Bem-vindos, Infector, ao Legends 74. Começar com o Marcelo, vocal da banda. Marcelo, eu queria que você comentasse esse Metal da Morte, né? O novo trampo aí da banda. Metal da Morte foi gravado no estúdio Obeco, em Santos, pelo Ivan Peliciotti, e o Ivan já produziu outras bandas como Vulcano, Chemical Disaster, entre outras, e o próprio Infector nos álbuns anteriores. Esse é o nosso terceiro álbum e ele é um álbum temático, ele fala sobre assassinos brasileiros. São 10 faixas, sendo que são 2 covers e 7 músicas conceituais.
e um tributo ao metal, a toda a cena metálica do Brasil. É um álbum bem bacana, que está bem diversificado, tem momentos bem rápidos, momentos de mais peso, de mais cadência. A gente está bem feliz aí com o resultado aí, ficou acima da média, muito acima da média aí, está bem produzido e a gente espera estar colocando ele no mercado aí em meados de maio ou junho. O Death Metal sempre merece um valor desses, né? Um tributo mesmo. Ao criar um trabalho, né? Muita coisa assim sai do improviso, ou vocês já vão com a concepção toda pronta pro estúdio? Não, geralmente eu componho em casa e aí eu levo pro ensaio a música toda pronta já, toda montadinha, toda certinha. E aí a gente só encaixa a bateria. Aí sim o pessoal já opina mais. Eu tenho sorte que geralmente o pessoal gosta dos meus riffs, então eu não preciso limar nada, nem trocar nada, porque acaba sempre ficando, o que eu levo acaba ficando. E a gente só encaixa a bateria mesmo, depois o Mário na casa dele cria as letras e ele encaixa tudo ao gosto dele. Eu não me meto muito na parte de letra, fica mais por conta dele. É claro que ele também pede opinião para os outros integrantes, mas geralmente as ideias são muito boas, então acaba ficando aquilo ali que tá mesmo. A gente tem uma forma bem simples de compor e tá dando bastante certo. O bom de levar pronto é que não tem susto, né? Na hora de fechar entrar num cast assim, do festival, né? A banda pega qualquer um, é flexível ou restringe alguns estilos? Então eu cresci ouvindo todas as vertentes do rock, né? Rock e metal. Ramones, Motorhead, Cheap Trick. Então, desde o rock and roll, hard rock, passando pelo heavy metal tradicional, thrash, death, black, grind, hardcore e punk. Então eu não tenho muito problema não em tocar com outros estilos. É claro que a banda tem uma pegada death metal, então a gente procura sempre tocar com bandas que tem a ver com o nosso estilo de som. Seja black metal, thrash, a gente sempre prefere estar num cast que tenha um público alvo. É claro que acontece às vezes a gente tocar num cast com bandas de heavy tradicional e até mesmo de punk, e eu não vejo problema nenhum. A gente toca na boa, pelo menos até hoje sempre foi assim. A gente não tem nenhum preconceito com nenhum estilo de som pesado. A gente curte todos os estilos. Um leque variado permite aí um surf maior no mundo do metal, né? Acrescenta muito. Agenda de shows, Cannibal Corpse e Napalm Death tocam 14/9 no Rio de Janeiro, 16/9 em Belo Horizonte, 23/9 em Recife, 22/9 em Fortaleza, 21/9 em Manaus, 19/9 em Curitiba, 18/9 em Porto Alegre e 15/9 em São Paulo. Você que tem banda em início e material. Para divulgar no Legends of Death. legiõesdamorte@gmail.com ou Facebook/Legends Radio. Sequência de entrevista com os caras da Baixada Santista, Infector Death Metal, conversando aqui no Legends 74 Uncut, conversando ainda com o Marcelo aqui, vocal da banda. Marcelo, sobre as letras do Metal da Morte, né? O enfoque é realista ou mais literário? E por quê? Então esse álbum é um álbum conceitual, né? E a gente colocou os assassinos brasileiros. Então vai desde o Bandido da Luz Vermelha, passando pelo Goleiro Bruno
indo pelo Vampiro de Niterói. Então a gente escreveu várias músicas com esse tema de serial killer. E o Mário, que foi o responsável pela criação, ele é que veio com essa ideia de escrever um álbum em português contando histórias de assassinatos aqui ocorridos no Brasil. E ficou bem bacana. Goleiro Bruno, gostei dessa ideia, hein? Dentro do metal falando de death metal e ainda com um toque local. No metal atual, né, você vê aí muitos retornos, muita banda voltando e tal, grandes nomes do passado. O que você acha disso? Cara, na verdade eu acho bem bacana aí quando uma banda mais antiga volta e se reúne pra fazer um som novamente. É um privilégio também aí pra molecada mais nova, né, cara? Que não teve oportunidade de ver uma banda clássica. De repente esse cara tá vendo essa banda aí, tá tendo total condições de viver esse momento aí de ver uma banda antiga, clássica. Eu acho bem bacana. Eu sempre bato palmas aí quando uma banda antiga retorna às atividades aí. Quem tem algo a mostrar é sempre bem-vindo, né? Tem algo a mostrar é sempre bem-vindo, né? Como tem sido feita a distribuição dos trampos da banda? Bom, o Infector trabalha bem em grupo, né? A gente é daquela opinião que as quatro cabeças tem que estar bem envolvidas, porque senão não funciona. Não adianta ter dois caras sobrecarregados e dois que não fazem nada. Então o Infector procura sempre estar bem distribuído e todo mundo contribuindo com alguma coisa. Todo mundo tem liberdade na banda para fazer contatos, marcar show, enfim, é uma banda bem democrática, mas a gente procura sempre fazer tudo em grupo e sempre fazer com que ninguém fique sobrecarregado. Isso não é bom, acaba nem funcionando muito bem, a banda acaba não indo pra frente se não tiver esse tipo de comprometimento de todos os integrantes. O certo é todo mundo ajudar a dar um pitaco, né? Fica mais homogêneo e mais verdadeiro. Chega no fim de vista com o Infector Death Metal da Baixada Santista aqui no Legion 74 Uncut. Queria que você passasse a agenda de shows e suas considerações finais. Então o Infector não tem nenhum show marcado por enquanto, por opção da banda mesmo, porque a gente está dando prioridade aí para final de gravação, mixagem e agora o lançamento, né? O CD vai para a fábrica, então a gente está priorizando tudo isso. Acredito que daqui umas 2 semanas a banda retome os ensaios e aí sim a gente vai começar a agendar algumas datas aí para tocar por aí. Com certeza vamos fazer bastante show. E agradeço muito aí a participação. Foi uma honra pra gente e sempre que precisar estamos aí à disposição. E escutem o Metal da Morte, vocês não vão se arrepender. É um belo álbum. Cheguei a fazer entrevista com o Infector Death da Baixada Santista. Queria agradecer os caras aí pela atenção aqui ao Legion 74. Agradecer o Mário, o Marcelo, o Edu, o Paulo aí, o pessoal da banda Infector. Tocar 2 sons da Infector.
Legends of Death. Sequência Legend of Death 74 edição é Cut, rolou 2 sons da banda entrevistada de hoje, Infector no Legends Pocket, agenda de shows Crisium, Necrobiotic, Madness, Morte Ferrage, entre outras bandas, tocam no Franca Metal Fest 11 de agosto em Franca, São Paulo. E agora, pedido de som. Legends of Death. Oi galera, nós somos o Armon e estamos no Legends of Death. Metal Militia, web radio com o melhor do metal mundial e os grandes nomes do metal nacional. O web radio mais trepidante da web agora fechou parceria com Legends of Death. Então pega o fácil, escolha uma data: terças 18 horas, quintas 16 horas reprise e sábados 22 horas reprise. Entre no site metalmilitia.com.br. Você também pode ouvir pelo celular. É só baixar o app para Android no Google Play Metal Militia e ouvir o melhor do metal mundial na palma da sua mão. Metal Militia, web radio com o melhor do metal mundial e os grandes nomes do metal nacional. Metal Militia. De volta à sequência Legend of Death no 74, parte 2, né? Já tem Atomic Horror, Doom Forces e pedido de som. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Sequência Legend of Death no 74, parte 2, agenda de shows em Factories Via toca 11/5 em Curitiba, Paraná e 12/5 no Rio de Janeiro. E agora, pedido de som. Legends, pedido de som. Abre com Sepulchral Voice. Legends of Death. Legends, pedido de som. Sequência Legend of Death 74, edição estúdio, rolou pedido de som, Sepulchral Voice a pedido da própria banda, ainda teve Subser, pedido do Osmar Braga, e Jairo Neto pediu Chaos Synopsis. Já tem Atomic Horror. Nós somos a Figuration e estamos na Legend of Death. O melhor do Glory Grind, melhor do Death Step, Legend of Death. Quando o capeta perdeu as botas, quando o filho chora e a mãe não. Legends of Death. Imagina o programa gravado na rua com som de cachorro, carro na rua, gente gritando. Pensou? Legends criou o Legends of Road. A cada 10 edições, 3 são off-road. Isso mesmo, todo na rua. Legends of Road. Toda semana, aqui no Legends of Death. E agora entrevista Atomic Horror. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana.
2013 no Rio de Janeiro, quando os irmãos Vinícius Hellpritcher e Victor Poison Hell decidiram montar uma banda com influências de metal e punk. Eles convidaram Leonardo Witch Captor para tocar bateria. Eles eram amigos de longa data e os dois já tocaram em bandas com ele. Hellpritcher em uma banda chamada Evil Child e Poison Hell em Farscape. Após o primeiro ensaio, Hellpritcher decidiu que ele deveria se concentrar apenas nos vocais e eles convidaram Victor Whipstriker para tocar baixo. Com músicas próprias, em 2004, a demo School of Lust foi gravada no estúdio de ensaios na casa de Witch Captor. O resultado foi surpreendente, porém, contratempos na mixagem atrasaram seu lançamento. Em 2006, eles assinaram com o holandês Final Punishment Records para o lançamento de School of Lust em formato cassete. O álbum de estreia, Warfare Merchants, foi lançado pela Clash Until Madness Records dos Estados Unidos em CD e LP em 2009. A banda assinou com o selo da Escócia, Bestial Invasion Records, e o novo álbum, Atomic Freaks, foi gravado em 2010 e no começo de 2011 foi lançado em formato CD, junto com 25 datas de uma turnê europeia de 10 países, entre outros Alemanha, França, Itália e demais países. Atomic Roar é Hellpritcher vocais, Poison Hell guitarras, Whipstriker baixo e Hugo Gollum bateria. Bem-vindos ao Legends 74. Começando a entrevista, a primeira pergunta: como nasceu a banda? Bom, o Atomic Roar nasceu no final de 2003. A gente ainda estudava em colégio e eu tinha algumas bandas que não deram muito certo na época. Meu irmão tocava já no Farscape, no Double Force com o Victor Whipstriker. Todo mundo estudava na mesma escola. A gente saía lá da escola e ia pra minha casa, que era próxima, e ia tomar cerveja, escutar vinil. Aí nesse período a gente ouvia muito Exciter, Venom, Destruction, assim, Warfare, de furar o disco de tanto que eu ouvia, assim. E nesse período, juventude, rebeldia, aquilo tudo, fazendo merda, fumando maconha, bebendo pra caralho. Aí a gente ouvia som e ficava maluco, né? Aí o que a gente fez? Um dia, ouvindo, acho que se eu não me engano foi Exciter, o meu irmão depois começou a pegar a guitarra, fazer uns riffs assim, que tinha aquela pegada. O Léo, que na verdade é vocal e guitarra do Farscape, começou a batucar ali em cima dos móveis e eu fiz o vocal por cima, assim, e todo mundo falou: pô, isso aí ficou maneiro, vamos fazer uma banda? Na outra semana a gente resolveu ensaiar, gravamos um ensaio, uma gravação bem tosquinha. Aí na outra a gente viu que precisava tocar um baixo ali e eu não conseguia tocar e cantar ao mesmo tempo, era muito tosco. A gente chamou o Victor Whipstriker e a formação aí ficou durante um bom tempo. Só mudou agora com o Léo resolveu sair, estava muito atarefado aí com 1000 outras bandas, que ele na verdade não é baterista e trabalha à noite com música. A gente chamou o Hugo Gollum, que é do Cemitério de São Paulo, toca em milhões de outras bandas, inclusive com a gente também, em outras bandas, e é isso. A banda não é muito feita aos palcos, né? Queria que você comentasse isso. A banda não é realmente muito de palco. A gente já fez alguns shows, mas se você conseguir achar alguma coisa pela internet, você vai ver que é muito espaçado. A gente fez, eu acho que 2 shows bem no comecinho, um aqui no Rio, outro em São Paulo, numa ida nossa. Na época eu tocava no Flagelador também, então foi uma ida nossa em conjunto, assim, foi o Flagelador, o Apocalypse Raids, o Farscape, e como já estavam todos os integrantes ali, a gente ia tocar com o Vulcano em São Paulo, se eu não me engano foi ou 2003 ou 2004 isso.
acho que foi 2004. E aí rolou esse pocket show assim, do Atomic também, acho que mais 5 ou 6 músicas que a gente tocou. Fizemos um show aqui no Rio e ao longo desse tempo aí, acho que menos de um show por ano, a gente nem se preocupa muito com isso. Acabou que em 2011 eu fiz uma turnê comprida com o Apocalypse Raids e a gente estava lançando um disco com o Atomic Horror, o Atomic Freaks, o segundo álbum. O Whip Striker estava saindo em turnê pela Europa e uma outra banda americana, que era o Iron Fist, precisava de um baixista. Aí o Vitor me chamou, falou, cara, vamos fazer essa turnê também do Atomic e tal, o lançamento do disco e você me ajuda, você toca o baixo lá pro pessoal do Iron Fist e fica tudo certo e tal, beleza, vai, um ajuda o outro e vai ser maneiro. Aí acabou que a gente foi, o Atomic também tocou pra essa turnê e rodamos uma porrada de países aí pela Europa, foi maneiro pra caramba. Se você fizer as contas, vai ter muito mais show agora, só por causa dessa turnê, fora do país do que dentro. Mas a gente não é realmente aficionado pelo palco. É maneiro tocar? É. Mas eu acho que é mais interessante a pegada do Atomic na parte da letra. Outra coisa que dificulta é justamente a galera foi ficando mais velha e cada um começou a ter os seus afazeres, até por sobrevivência mesmo, trabalho, uma parte mais avançada dos estudos e tudo mais, e fica complicado conciliar todo mundo. E ainda tem a questão das outras bandas, sempre tem alguém que está fazendo show fora. Agora mesmo o Whip Striker está fazendo a turnê nos Estados Unidos. Então fica complicado. É mais fácil gravar, que a gente se reúne, a gente compõe separado, depois junta tudo, aí um dá um pitaco na parada do outro, a gente apara as arestas e depois grava, do que ficar se reunindo para ensaiar, para tocar as músicas antigas no show, sacou? Como são feitas as letras? Conceitual ou temas aleatórios? O primeiro disco foi completamente aleatório. O primeiro disco foi... todas as músicas eram da demo também. Quase todas as músicas eram da demo. Acho que a gente compôs mais umas 3. E tem um cover, que é o do Misfits, está escondido na última faixa. E a gente falava de metal, falava de diabo, falava de bebê, né? Depois que a gente começou a pensar mais em vamos fazer uma parada mais elaborada, a gente fez pro segundo disco. No segundo eu pensei em fazer uma coisa conceitual, eu criei um mundo pós-apocalíptico, né? O Atomic Freaks, na verdade, ele explica mais ou menos o que aconteceu para o mundo se tornar caótico. É o início da história. E eu não fiz sozinho. O meu irmão, Poison Hell, ele tem participação em algumas letras, o Whip Striker também, mas o conceito foi meu. E a gente fechou uma história onde algo acontece, uma radiação, um vazamento de material radioativo se espalha, o pessoal começa a sofrer umas mutações e na verdade essas mutações não causam um efeito neles de qualquer coisa que seja maléfico à população, mas causa um preconceito nas pessoas que não se tornaram mutantes e aí rola perseguição e aí sim rola vingança e rola guerra de um lado para o outro e do outro lado para um. No próximo disco eu já fiz uma coisa mais com clima de pós-apocalipse mesmo, passados 6 anos de toda essa história. O mundo já está todo devastado, todo ferrado pelas guerras e poucas pessoas sobreviveram. E esses poucos que sobreviveram endeusam uma bomba atômica. E aí são vários nichos, né? Tem um grupo que acha que todo mundo deve morrer pela bomba atômica. E, na verdade, esse Deus que eles adoram é um Deus da destruição. E eles seriam purificados depois que tudo acabasse.
E tem uma galera que se esconde e tem medo, não querem morrer daquele jeito, se escondem em abrigos de ferro e algumas cidades por aí. E tem uma galera que caça esse pessoal porque acha que todo mundo tem que estar lá com a bomba. Então a história é seguindo isso aí. No final a bomba explode, né? Esse seria o Never Human Again, que foi o disco que a gente lançou agora em 2017. A gente já está compondo pro próximo disco, que vai ser Human Farm. Eu já escrevi o roteiro. E desde o Never Human Again, agora as letras são todas minhas e Human Farm também. Aí esse já é um outro contexto, é um pessoal que, tipo, tá na merda completamente. Esse pessoal vaga procurando água, procurando comida, não tem. Já é o contexto depois da destruição, depois da bomba explodir no Never Human Again. Tipo, o mundo tá mais devastado ainda, o que tinha sobrado tá poluído. E tem uma galera que começa a espalhar para as pessoas que sobreviveram que existe um lugar onde as pessoas cuidam uma das outras e tudo mais. E é como se fosse um oásis ali no meio daquela merda. E todo mundo é guiado para lá. Aí quando chegam lá, na verdade aquilo é uma armadilha, né? O pessoal tá caçando galera para poder comer a carne deles, né? Então prendem a galera e fazem atrocidade. O primeiro dois conceituais, que é o Atomic Freaks, o nosso segundo disco, ele fala sobre preconceito, sobre as pessoas terem dificuldade de aceitar o que é diferente, o que se transforma. O próximo, Never Human Again, as pessoas imporem às outras as suas verdades, né? Mesmo que isso seja destrutivo. E esse que a gente vai lançar, de repente, no ano que vem, o Human Farm, fala sobre o que as pessoas são capazes de fazer com as outras, quando elas estão no pior momento da sua vida, entendeu? Tipo, quando você acha que tá ruim, se prepare que pode ficar pior. Nós somos o Ancestral Malediction e estamos aqui no Legends of Death. Reflexões, climas e outras divagações. Experimente sensações mais intensas na profundidade de águas mais escuras. Don't Force Us. Toda semana no Legends of Death. Second Legend of Death no 74, edição estúdio, conversando com os caras do Atomic Roar. Agenda de shows 13/5. Agenda de shows, Infected DC toca 13/5 na Ilha do Governador. E Taurus toca 4/5 em São José dos Campos. Richard Marx não é metal. Richard Marx não toca na Legends of Death. Legends, metal, um estilo de vida. Second Legend of Death 74, edição estúdio, conversando com os caras do Atomic Roar aqui no Legends. Mais uma pergunta. Vocês trafegam no metal e no punk, né? Seria errado dizer crossover? Como vocês lidam com esses rótulos? Eu acho que em nenhuma das nossas bandas a gente se preocupa muito com rótulo, né? Eu posso pegar, por exemplo, o Farscape. Você pega o segundo álbum deles, o terceiro, no meio do disco thrash metal, assim, de raiz, aí tem um heavy cantado limpo, entendeu? Tem um som completamente new wave vibration heavy metal, assim, no meio do thrash à la Creator, assim. Então a gente não tem muito isso, né? A gente compõe e pensa em porra, eu curto isso aqui que eu tô ouvindo. Senão a gente até joga fora, né? A gente também não se prende à composição, não. Tem uma galera que eu sei que fica em cima da música até achar que ela tá boa. A gente, tipo, se achar que aquele riff não tá bom, já joga fora. Então a gente compõe porque a gente gosta. É impossível você não classificar, né? É do ser humano, classifica tudo, coloca em caixas separadas, né? Eu classificaria mais como thrash metal. Tem uma pegada punk, até por influência mesmo, a gente escuta pra caralho. Antisymmex, Crude CS,
de charge. A gente adora esse tipo de coisa. Então sempre vai ter uma veia disso, né? Mas eu classificaria mais como thrash metal. Tem uma galera que diz crossover, tem uma outra galera que gosta de dizer mais metal punk. Até pela veia, a nossa veia é mais pro lado evil do que pro lado político, pro lado, né, crítica social, nesse sentido do crossover. Mas eu acho que não tá errado falar crossover. O som da banda é bem old school, né? Quase esse som aí, fora dessa época, seria uma banda tributo? Na verdade não, né? Eu vejo assim, no final dos anos 90 já tinha um nicho de bandas no mundo todo que faziam esse estilo, né? É um estilo que sempre existiu e que eu acho que lá pro meio dos anos 90 voltou, quer dizer, no final dos anos 80 até lá para 97 mais ou menos, meio que caiu no ostracismo isso, até as próprias bandas que eram desse estilo antigamente meio que deram uma mudada, mas é o estilo que existia, cara, que sempre teve lá, a gente visita ele, assim como uma banda de death metal extrema visita as bandas de death metal extrema, quando compõe, ou de black metal e assim por diante. A gente curte esse estilo e a gente compõe as músicas que a gente gostaria de ouvir, entendeu? Não diria que é um tributo, não. Queria que você comentasse a evolução que vocês notaram entre os 3 álbuns. No começo a gente ouvia muito Exciter, né? Tava naquela fase, bizarra. Eram os 3 primeiros discos do Exciter o tempo todo, apesar de ouvir tudo que a gente escuta hoje ainda, mas a gente tava muito vidrado nisso, né? Então eu acho que sobressaiu mais isso nos solos, de repente, pro meu irmão. O segundo, tem solo do Léo, que é baterista, mas é o que eu já disse antes, ele toca guitarra no Farscape. Tem solo do meu irmão, tem solo de um camarada nosso que toca aqui no Rio, que toca numa banda de rock and roll. Então tem vários climas diferentes pro solo, né? Mas a gente começou a fazer uma densidade diferente na música, até por conta das letras, né? Tem uma letra que tem uma tensão a mais, então não cabe fazer uma música mais aberta, tem que ser mais fechada. A mesma coisa aconteceu no Never Human Again. Inclusive a última faixa do Never Human Again é bem lenta, mórbida, a mais suja do disco, mas tem um solo bonito no meio, né? Tem algumas pessoas até falaram que lembra Ahá, não sei aonde, mas fazer o quê? Então a gente procura, na verdade, hoje em dia, adaptar letra e música e fazer o clima ficar, sabe, a cara da música tem que ser a cara da letra. Mas influência hoje eu vejo maior do Voivode, por exemplo. O Voivode no começo, até o Killing Technology, pelo menos, eu acho que a gente está mais calcado ali, né? É um som dissonante, estranho, mas que tem partes rápidas, tem partes lentas. Aqui é o Luiz Tomazini, guitarrista da Infected Sphere, e o nosso som rola no Legions of Death. Sempre tem aquela banda que pega a gente de surpresa, seja um riff, uma letra ou uma boa embocadura. Essa é a nossa banda do mês aqui no Legions of Death. Mediante votação, a banda volta pro topo da lista do programa. Banda do mês, toda semana, aqui no Legions of Death. Nem tudo para ser conhecido precisa ser dito. Atente-se ao que ficou nas sombras. Banda escondida, toda semana, no Legions of Death. Sequência do Legion of Death 74, agenda de shows. Visceral Slaughter toca 2 dos 5 no Guarujá, São Paulo, e 4 dos 5 em São Paulo. Ainda 3 dos 5 em Guarulhos e 5 dos 5 em Osasco. Sequência de entrevista começando com os caras do Atomic Horror aqui no Legions of Death 74. Vocês compõem isoladamente ou ajudam todo mundo e começa? Como é que funciona esse processo? No comecinho a gente fazia tudo junto. Até porque tinha um estúdio na casa do baterista e a gente deixou lá nossos equipamentos e tudo mais, e quase todo fim de semana a gente ia pra lá
tomar cerveja e ficar fazendo música. Isso servia pro Farscape, Apocalypse Raids, para todas as nossas bandas. Depois se mudaram, fizeram obra, 1000 coisas aconteceram e isso começou a ficar mais difícil, até porque a gente começou a ter que gastar dinheiro para ensaiar. E além disso, os afazeres de ficar mais velho também separaram mais. Então a gente começou a compor separado e cada um levar suas partes ou enviar pela internet e tudo mais. Mas acaba que no final tem uma parceria, porque o riff ele não fica puro nunca, né? Então você chega com um riff, o outro cara chega e fala, porra, aqui nessa nota aqui tá um pouco melhor, o que você acha? Aí a gente acaba fechando o negócio. Nunca é sozinho, né? Mas hoje tá bem mais separado do que era no começo. Verdade, né? Às vezes você tá mais do lado longe do que perto separado. Você passasse a agenda com datas e suas considerações finais. Está planejando fazer um show esse ano ainda. Até o final do ano a gente vai ter algum show aqui no Rio de Janeiro e pelo menos algum show em São Paulo. Não tem a data ainda definida. A gente tem alguns contatos aí que estão chamando. Estamos tentando avaliar qual é a melhor data para todo mundo para poder firmar isso legal, fazer um show maneiro. Tentar fazer um apanhado de todos os discos aí para ficar um negócio legal, até porque a gente não costuma tocar tanto. E ano que vem também esperamos ter um lançamento do outro disco, do próximo disco. Já estamos compondo aí, já estamos trabalhando para isso acontecer. O roteiro das letras já está feito, as letras em si ainda não. Estamos trabalhando aí com o merchandising dos discos anteriores. Tem coisa que já esgotou aqui no Brasil, mas a gente está trazendo lá de fora para poder ter alguma coisa aqui no Brasil para vender. Camisas que eu mandei fazer, que já está na mão, compactos e tudo mais. E é isso aí, muito obrigado pelo espaço. Foi prazer poder conversar aí com você um pouco. Para entrar em contato com a gente, vinicius.canabarro@gmail.com. Pode procurar também direto o nome da banda Atomic Horror no Facebook, Bandcamp. Agora a gente upou as músicas toda a nossa discografia tá no Spotify, em várias plataformas digitais. E então é isso. Quiserem dar uma ouvida, sacar qual é da banda, tá disponível na internet pra caralho. Espero que dê tudo certo aí e pra cá também. E essa porra aí, cara. Muito Voivode aí pra todo mundo, que Voivode é vida. Valeu, galera. Legends of Death. Chegando a entrevista com os caras do Atomic Horror no Legends of Death 74, agradecer os caras, tocar 2 sons da banda no programa.
me when I'm dead? Legion. Legends of that. It's
Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana.